Olá, meu nome é Bruno Valverde, sou de Salvador, Bahia. Sou pós-graduando pela Universidade Católica de Salvador. Venho aqui apresentar um artigo com o nome Audiência de Custódia à luz do princípio da jurisdicionalidade, fazendo um balanço dos 2 primeiros anos das audiências de custódia aqui no Brasil. Esse artigo foi escrito por mim em coautoria com Luiz Colavolpe, também pós-graduando pela Universidade Católica do Salvador em Ciências Criminais. Bem, o presente trabalho tem como objeto discutir a abordagem acerca da audiência de custódia, sempre à luz do princípio da jurisdicionalidade, buscando a sua fundamentação e a viabilidade como saída para uma humanização e democratização do processo penal, para posteriormente trazer as reflexões após os seus 2 primeiros anos. Como é sabido, o aumento frequente do encarceramento tem sido vetor de diversos problemas para a sociedade, ao passo que contribui para o aumento da violência, já que não cumpre com o discurso declarado de prevenção e traz efeitos deletérios com os altos índices de reincidência. Da mesma forma, o desvirtuamento das medidas cautelares, ao fugir à excepcionalidade a qual foram previstas, provoca um grande aumento do número de presos, ao qual se denomina superencarceramento. Em contrafluxo surgem as audiências de custódia, como política de humanização processual, adequação ao sistema acusatório e aos pactos internacionais firmados pelo Brasil. Apesar de ter previsão expressa no Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 7, desde o início dos anos 90, apenas em 2015, estas foram implementadas no país, estando reguladas através da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua vez é reflexo do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, através da DPF 347. Nesta, sobreveio que o custodiado deve ser apresentado a uma autoridade competente em até 24 horas, para que se possa deliberar acerca da necessidade de medidas acautelatórias ou não, concedendo ou não a liberdade provisória, bem como se houve agressões ao imputado ou ilegalidades no flagrante. A Constituição de 1988 trouxe no seu arcabouço uma série de princípios esculpidos como norteadores das funções democráticas, que se refletem nas demais legislações, dentre elas do processo penal. Dentre estes princípios constitucionais, existe um de suma importância para a proteção dos direitos fundamentais em uma democracia, que é o princípio da jurisdicionalidade, no qual determina o direito que o imputado tem de, após o cometimento de um determinado delito, ser julgado por um juiz natural, imparcial e garantidor em um prazo razoável de tempo. Um dos obstáculos encontrados para que se tenha na prática todas as aspirações trazidas através do princípio da jurisdicionalidade se dão com a identificação de características próprias de um juiz em um Estado democrático e o seu papel de garantidor dos direitos fundamentais dos envolvidos, principalmente do acusado, que nem sempre consegue estar presente na prática judiciária, estando em desconformidade com o que se espera na sua atuação, pondo-se em menor ou maior grau de inclinação às aspirações autoritárias. Portanto, para que se tenha um juiz dentro dos anseios democráticos é necessário que este esteja em conformidade com o princípio do juiz natural, ou seja, que o princípio que dá ao acusado o direito de saber quem é o responsável dotado de jurisdição que irá julgá-lo se faça presente no momento em que estiver em eminência de ser processado. Isso levará a mais um traço importante para essa caracterização do juiz democrático, que é a imparcialidade. Entretanto, não raras as vezes em que se encontram juízes que intentam contra este princípio de forma explícita ou implicitamente no agir dos seus poderes, tanto no momento da investigação preliminar, quanto dentro do próprio processo.
Um ponto de extrema importância para a eficácia do princípio da jurisdição e que também tem servido de barreira a se transportar na atualidade é o que se faz sobre a duração razoável do processo, já que não basta a garantia de um juiz natural, imparcial e garantidor, se não houver de fato prazo máximo suportável à dignidade humana dos envolvidos, vítima e também o acusado. Mesmo se apresentado com uma oportunidade de humanização e mais democratização do processo penal, após 2 anos de implementação, a audiência de custódia encontra uma série de obstáculos a serem vencidos, conforme veremos a seguir. O primeiro deles está no fato de ter uma estrutura suficiente para prover a sua instituição. E certamente isso não é uma barreira a ser transposta não unicamente pela audiência de custódia, mas pelo próprio Poder Judiciário. Diante disso, se torna questionável a viabilidade de alguns estados mais pobres da Federação em realizar as audiências nos moldes previstos na Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Ainda neste tocante, a heterogeneidade social de um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, também tem se colocado como um desafio para o cumprimento adequado da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Haja visto que, se por um lado, em todas as capitais, hoje vemos ser realizada audiências de custódia, por outro, na cidade do interior, este número é muito reduzido, em alguns casos chegando a 0. Também não raro, onde se realizam as audiências de custódia, se encontram juízes de outras especialidades que não da área criminal, conduzindo as audiências. Tal situação revela um grave problema, dadas as especificidades da área, de modo que, por vezes, direitos e garantias do imputado não são devidamente considerados. O segundo grande obstáculo a ser vencido se faz acerca da falta de uma legislação que regulamente a implantação e a máxima eficácia da audiência de custódia no plano do ordenamento jurídico pátrio. Isso porque as audiências de custódia estão reguladas por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, instrumento este que, apesar de vinculante, possui características consideradas precárias. Cabe mencionar que no Brasil, as normas advindas dos tratados internacionais de direitos humanos são normas de eficácia plena e imediata, não sendo necessária, portanto, uma legislação específica para assegurar o direito do flagranteado ser apresentado ao juízo. No entanto, compreendemos que, levando em consideração os aspectos genéricos da norma internacional e para melhor salvaguardar o direito do acusado, levando o viés garantista adotado pela Constituição Federal, faz-se mais adequado uma legislação específica regulando as audiências de custódia. É inegável que as audiências de custódia representam uma evolução muito grande para o processo penal e para a efetivação dos direitos humanos no âmbito interno. Embora a Constituição Federal traga uma série de princípios esculpidores de direitos e garantias fundamentais, como o princípio da jurisdicionalidade, que, em suma, representa a importância de, após o cometimento de um delito, se ter um julgamento justo e célere, assim como consta nos tratados internacionais de direitos humanos, é necessário que os poderes públicos mantenham seu compromisso com a difusão das audiências de custódia por todo o território pátrio. Todavia, é essencial que se façam melhorias estruturais no Poder Judiciário para que a audiência de custódia não se torne apenas uma política pública incapaz de produzir os seus resultados. A implantação das audiências de custódia mostrou-se não só uma alternativa viável, como também o começo de uma saída para uma situação de caos em que vive a realidade do sistema carcerário brasileiro e a própria redução da violência. No entanto, vencida a primeira etapa, alcançada todas as comarcas das capitais, desponta, talvez, o maior dos desafios, a implementação dessas nas comarcas do interior.